Comentário da semana, com Álvaro Pereira. 9h02, nessa quarta-feira, dia 28 de julho, excepcionalmente entrando no ar o Comentário da Semana. Em nosso estúdio, Clarice Bernardes, bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro Cunha, bom dia para você, para todos os ouvintes da Rádio Gerais FM. Bom dia, Álvaro Pereira, bem-vindo a mais um Comentário da Semana. Bom dia, Pedro, bom dia, Clarice, bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia, nesta quarta-feira, nesta semana, na nossa edição do Comentário da Semana, a gente traz uns assuntos relacionados à política, principalmente a essa movimentação política nesta semana. Álvaro, houve a nomeação de Ciro Nogueira para ser ministro-chefe da Casa Civil, recentemente. Isso realizado ontem. Quais são as principais mudanças e implicações dessa mudança, principalmente nessa relação política do presidente Jair Bolsonaro com essa nomeação? Clarice, o presidente Jair Bolsonaro está promovendo uma espécie de mini-reforma ministerial, uma grande troca de cadeiras na alta cúpula do governo. Tudo começou, com a decisão de nomear o senador Ciro Nogueira para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Ele assume no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que vai para a Secretaria-Geral da Presidência. Em função disso, outras trocas de cadeira. Quem ocupava a Secretaria-Geral da Presidência era o ministro Onyx Lorenzoni. Em função disso, ele foi nomeado para o cargo de ministro do Trabalho e Previdência Social. Esse ministério nem existia, foi criado, para abrir um espaço para o ministro Onyx Lorenzoni. A saída do senador Ciro Nogueira provoca uma mudança também forte na composição da CPI da pandemia, a CPI que investiga uma possível omissão do governo federal na condução das políticas públicas de combate ao coronavírus. Aquela CPI que está investigando possíveis irregularidades na compra de vacinas, enfim, uma CPI que tem deixado o presidente Jair Bolsonaro na defensiva política. Então, toda essa rearrumação política do governo é para fortalecê-lo no Congresso Nacional, para consolidar a base de apoio do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional. E sela, um acordo, um grande pacto aí do governo com o chamado Centrão, aquele bloco parlamentar que vem garantindo sustentação política ao governo no Congresso Nacional. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é considerado uma das grandes lideranças do Centrão. A indicação do Ciro Nogueira fortalece também o governo Bolsonaro no Senado Federal, aonde ocorre a CPI da pandemia. Ali está hoje um foco de grande desgaste político para o governo e para o presidente Jair Bolsonaro. Então, fica selado aí, formalizado esse grande acordo do governo com o Centrão, com a presença de um dos líderes, num dos cargos mais importantes da República, que é o Gabinete Civil da Presidência da República. Por que esse cargo é importante? Primeiro que é uma assessoria direta do presidente Jair Bolsonaro. O chefe da Casa Civil, juntamente com o ministro da Economia, Paulo Guedes, são os responsáveis, por exemplo, pela definição do orçamento da União, a destinação das verbas do governo, as verbas, inclusive, que são colocadas no orçamento e depois distribuídas para os deputados e senadores. Então é um cargo estratégico sob todos os aspectos. E o Centrão passa a ocupar, a partir de agora, esse cargo tão relevante. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro precisa mesmo se fortalecer no Congresso Nacional, para fazer frente a essas acusações que pesam contra ele na CPI da pandemia e para aprovar projetos estratégicos para o governo na Câmara e no Senado Federal. Essa preocupação se faz ainda presente porque nós estamos já aí, meados,
de 2021, e no ano que vem teremos eleições presidenciais, né? E tudo indica que o presidente Jair Bolsonaro será candidato à reeleição. Então ele precisa se preocupar cada vez mais com a imagem, não é? Para se colocar bem no processo eleitoral de 2022. Álvaro, você disse bastante sobre essa recolocação, né, de Ciro Nogueira agora nessa nova pasta em relação à CPI da pandemia. Como é que ficam os movimentos agora, né, com essa mudança em relação a Ciro Nogueira? Pois é, mudanças também na composição da CPI da pandemia, no sentido até de fortalecer a posição daqueles que na comissão defendem o governo, defendem o presidente Jair Bolsonaro. O senador Ciro Nogueira era um dos principais defensores do governo na CPI. Ele ocupava uma das vagas ali como titular da CPI. Com a saída dele, um suplente, que é o deputado Luiz Carlos Renzi, também do PP, só que do Rio Grande do Sul, passou a ocupar essa vaga de titular na comissão, né, a vaga que era de Ciro Nogueira. Com isso, abriu-se uma vaga de suplente na comissão, e quem vai ocupar essa vaga é o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro ele já vinha participando aleatoriamente das reuniões, mesmo não sendo membro da CPI. Como senador mesmo, no exercício do mandato, ele participou de algumas reuniões e até pediu a palavra, e qualquer senador tem o direito de fazer isso, e participou inclusive de alguns debates polêmicos ali na CPI, chegou a participar de um bate-boca com o próprio relator da CPI, o senador Renan Calheiros, que está numa posição de extrema oposição ao governo. Mas agora ele passa a integrar mesmo a CPI como membro suplente, e isso dá a ele o direito de usar a palavra regularmente, dá a ele também o direito de ter acesso aos documentos que estão sendo analisados pela CPI. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro passa a ter o próprio filho, né, o senador Flávio Bolsonaro, acompanhando mais de perto os trabalhos da CPI da pandemia, o que é muito importante também para ele e para o governo. Portanto, o presidente se fortalece também com essas mudanças na própria composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, que até agora, né, tem nos seus principais cargos, presidente, relator e vice-presidente, representantes da oposição. Com certeza trazendo mudanças em relação a isso. A gente falou na semana anterior, né, sobre esse recesso na CPI da pandemia, que vai até o dia 3 de agosto, que justamente essas pessoas vão analisar esses volumes, né, de documentos, de arquivos recebidos aí durante todos esses inquéritos e essas pessoas que foram ouvidas. Nesse processo aí, eles já conseguiram analisar alguma coisa, Álvaro? Olha, tem se falado muito pouco da CPI nesse período de recesso. A informação que é dada pelo relator, pelo presidente da CPI, é que esses documentos estão sendo analisados em casa por cada um deles, que esses documentos foram distribuídos também para os membros da comissão, mas até agora ainda não se divulgou nada a respeito, do ponto de vista de dizer que tem novas revelações, nesse sentido não. A impressão que eu tenho é que a partir do dia 3 de agosto, aí sim os senadores voltam já com uma posição consolidada sobre essa análise. Só a partir de agosto é que nós vamos ter realmente novidades em relação a essas investigações. Também a partir do dia 3 de agosto, a CPI volta, não é, a ouvir depoentes, pessoas que de alguma forma possam esclarecer denúncias de que o governo teria comprado vacinas superfaturadas, de que o governo teria sido negligente, né, ao deixar de comprar vacinas, por exemplo, como a da Pfizer, já na primeira fase da pandemia. Então, esses são os aspectos que a CPI investiga, assim, com maior foco, para tentar identificar alguma falha que possa resultar em algum processo contra o governo federal. Com certeza, e nós vamos continuar acompanhando, trazendo essas informações aí contigo também no comentário das próximas semanas. Para hoje, Álvaro, mais alguma observação?
Eu acho que são os grandes assuntos mesmo aí da semana. Vamos aguardar aí a evolução dos fatos.